Saudações a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Monstros da Ciência. Então, para a aula de hoje, nós temos aqui aquilo que prometemos. O que é? A radiação do corpo negro. Então, para o estudo da radiação do corpo negro, será que você já se fez questões como essas? Por que um ferro, quando é aquecido, ou seja, quando está quente, acende ou brilha a vermelho? E por que a estrela, não é? O Sol, neste caso, o Sol brilha a amarelo, tendo em conta que a estrela mais quente brilha ou deve brilhar sempre a azul? Hey, respostas para questões como essas você só vai ter depois de compreender na exata acerca da radiação do corpo negro. Então, para iniciar aqui, nós teremos que saber primeiramente o que é isso de radiação e o que é isso de corpo negro. Então, a radiação é uma forma de transmitir, não é? É uma forma de transmitir a energia de um lugar para outro por meio de ondas ou mesmo por meio de partículas. De uma forma simples, a radiação é a energia que viaja pelo espaço. Então, corpo negro. O que é isso de um corpo negro? Um corpo negro é aquele que melhor emite e absorve a energia, ou seja, a radiação eletromagnética. Então, continuando aqui, nós temos aqui a radiação térmica. A radiação térmica é uma radiação eletromagnética que um corpo emite à custa da sua energia interna, ou seja, da sua temperatura. Bom, o que temos aqui? Temos as formas de transmissão do calor. Então, existem três formas de transmissão de calor, que são condução, convecção e radiação. Só que neste caso nós iremos focar aqui na forma de transmissão de calor por radiação, não é? Então, é importante também sabermos como é que o calor transmite-se por condução, por convecção e pela mesma radiação. Então, primeiramente aqui, transmissão de calor por condução ocorre quando dois corpos entram em contato e o calor sai de um corpo para o outro, sem que haja o transporte de matéria. Então, essa mesma transmissão de calor ocorre sem que haja transporte de matéria. Então, se ocorre sem que haja transporte de matéria, estamos a assumir que ela ocorre apenas nos sólidos. Então, transmissão de calor por convecção. O que temos aqui? A troca de calor por convecção ocorre quando as partículas que constituem o corpo, se deslocam de um ponto para o outro devido à variação da sua densidade. E essa forma de transferência de calor ocorre simplesmente nos líquidos e nos gases. E por fim, temos aqui este senhor aqui. Então, a transmissão de calor por radiação, ela é constituída exclusivamente pelos raios infravermelhos. Então, os raios infravermelhos é que causam, que criam a troca de calor por radiação. Bom, como exemplo prático, temos o calor do Sol. O calor que é transmitido para nós aqui na Terra aqui, é transmitido por radiação. Então, o que mais temos aqui? Temos aqui radiação do corpo negro. Então, a radiação do corpo negro é a radiação eletromagnética, não é? Emitida por um corpo negro quando o mesmo é aquecido a uma certa temperatura. A mesma radiação possui aqui
uma certa intensidade. E essa intensidade, não é? Pode ser dada pela seguinte expressão, não é? Intensidade aqui da radiação pode ser dada pela seguinte expressão: E sobre delta T vezes o que? Vezes aqui a área. Então, para dizer que a intensidade da radiação é a energia emitida por um corpo, não é? Por unidade de tempo e por unidade de superfície. Então, veja uma coisa aqui. Isto aqui é energia, não é? Energia, não é? É a mesma coisa aqui que trabalho, né? Podemos assumir que energia é trabalho. Sobre delta T sobre vezes aqui, vezes a área. Então, trabalho sobre tempo, você conhece isto aqui, você chama isto aqui do quê? De potência. Então, será potência sobre o que aqui? Sobre a área. Então, qual é a unidade de potência aqui? A unidade de potência aqui é watts. Por o quê? Por área. Área é metro quadrado aqui. Então, a unidade no sistema internacional da intensidade da radiação é exatamente o quê? Watts por metro quadrado. Mas isso aqui nós podemos escrever assim: watts vezes metro a menos 2. Então, esta aqui é que é a unidade da intensidade da radiação. Então, podemos continuar aqui. O que é que temos a seguir? Então, a seguir nós temos aqui lei de deslocamento de Wien. Então, esta lei aqui é muito fundamental e muito importante quando se trata aqui da radiação do corpo negro, não é? Então, observe aqui atentamente este gráfico. Nós temos aqui o comprimento de onda 1, não é? O comprimento de onda 1, nós podemos notar que é maior, não é? Tendo em conta esta reta aqui. Se esta reta aqui graduada, não é? É reta do comprimento de onda. Nós temos que o comprimento de onda 1, o primeiro que nós encontramos, não é? É aqui menor, não é? Em relação ao comprimento de onda 2 e menor aqui em relação ao comprimento de onda, o que é 3. Então, para dizer que esta curva aqui, não é? Que parece, essa curva aqui, menor aqui, possui um maior comprimento de onda. Este aqui, 3. Comprimento de onda 3 é maior que comprimento de onda 2 e é maior que comprimento de onda 1. E, por sua vez, podemos notar aqui que a temperatura da curva 1 é maior em relação à temperatura da curva 2 e é maior em relação à temperatura da curva 3. Então, com base nisso, nós podemos notar que aqui há uma contradição quanto ao comprimento de onda 1 e à temperatura 1. Por quê? Porque o comprimento de onda 1 é menor e a temperatura 1 é o que? É maior, não é? Então, isto aqui descreve exatamente o que? A lei de Wien. O que diz a lei de Wien? A lei de Wien diz que o comprimento de onda máximo é inversamente proporcional à temperatura na escala absoluta. Então, se isso acontece, nós estamos a assumir o quê? Nós estamos a assumir que o comprimento de onda máximo, não é? Vai ser igual ao quê? A uma constante de proporcionalidade, que neste caso denominaram por B, sobre a temperatura. E essa mesma constante de proporcionalidade, não é? B, chamam de constante de Wien. Então, temos aqui constante de Wien, que é exatamente igual a 2, não é? 898 vezes 10 elevado a menos 3, não é? É metro Kelvin, não é? Este valor aqui nós podemos aproximar a 3 vezes 10 elevado a menos 3 metro Kelvin, não é? Então, este aqui é que é a constante de Wien, que é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 metro
não é? Kelvin. Então, esta aqui que é lambda max, não é? Nós chamamos de quê? Lambda max, exatamente. Lambda max, o que é? É o comprimento, não é? De onda máximo, não é? Máximo, não é? Então, é dado na sua unidade, que é metro, e por fim aqui a temperatura, esta temperatura aqui, meus amigos, essa temperatura aqui deve estar sempre na escala absoluta, não é? E a escala absoluta nós sabemos que é a escala do que? De Kelvin. Então, o T representa a temperatura, não é? Em o quê? Em Kelvin. Então, esta aqui é a expressão que surgiu através da lei de deslocamento de Wien, não é? Que é conhecido como lei de Wien. E, por sua vez, nós iremos buscar aqui a relação, não é? Que existe, a relação que existe a partir da lei de Wien, e aqui a expressão que caracteriza as ondas eletromagnéticas, não é? Então, qual é a expressão que caracteriza as ondas eletromagnéticas? Esta aqui, da velocidade, que é igual ao quê? Que é igual ao comprimento de onda, vezes aqui a frequência. Então, se na lei de Wien, não é? Nós falamos que o comprimento de onda máximo, não é? Deve ser igual ao que? A constante de proporcionalidade, que é a constante de Wien, sobre a temperatura, não é? Como relacionar esses dois aqui? Nós só podemos relacionar esses dois aqui se o comprimento de onda, não é? Neste caso aqui, for exatamente igual a este aqui. Então, quando é que isto acontece? Acontece quando teremos o quê? Comprimento de onda max aqui, vezes aqui a frequência. Esta frequência aqui, não é? Ela é inversamente proporcional ao que? Ao comprimento de onda. Então, estamos a dizer que ela é o que aqui? Que ela é mínima, não é? Então, isolando este aqui, nós teremos que o comprimento de onda max, aqui vai ser o que? Vai ser C sobre aqui a frequência. Então, iremos levar essa expressão aqui e substituir aqui. Então, nós teremos que C sobre F, não é? Vai ser exatamente igual ao que? A B sobre T, não é? Então, isolando uma expressão aqui, podemos até isolar aqui a temperatura, né? Nós teremos que a temperatura vai ser igual a, vamos ter aqui B sobre C, não é? Vezes aqui a frequência. Então, esta aqui é que é a relação, não é? Uma possível relação entre a expressão da lei de Wien e aqui a expressão da velocidade lá nas ondas eletromagnéticas. Avançando aqui, o que nós teremos aqui? Nós teremos a lei de Stefan Boltzmann. Esta lei aqui, não é? O que diz a mesma? A mesma diz que a intensidade da radiação do corpo negro é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Então, o que nós temos aqui? Para um corpo real, não é? A expressão, na verdade, é dada por esta aqui. A intensidade, não é, da radiação, ou seja, energia irradiada é igual a emissividade vezes constante de Boltzmann vezes a temperatura a quarta. Não esqueçam que esta temperatura aqui está na escala absoluta. E essa constante aqui, não é? Constante de Stefan Boltzmann é igual aqui 5,67, não é? Vezes 10 aqui elevado a menos 8, não é? A unidade de watts é metro elevado a menos 2, vezes aqui Kelvin elevado a menos 4, não é? Então, este aqui é que é o valor da constante de Boltzmann. Então, este é aqui, o que é? É exatamente a
emissividade. O que é emissividade? É um fator numérico compreendido entre 0 e 1, que depende da constituição do corpo emissor, não é? E a mesma emissividade vale 0, não é, para um corpo refletor. Então, este mesmo corpo refletor deve ser um corpo refletor o que é perfeito, não é? Porque ele não absorve nenhuma radiação, não é? Então, se não absorve nenhuma radiação, nós estamos a dizer o quê? Que a intensidade, não é, da energia irradiada vai ser igual ao quê? A 0, não é? Por quê? Porque estamos a assumir que a emissividade agora vale o quê? Vale 0, não é? Se a emissividade é um fator numérico que está compreendido entre 0 e 1. Quando vale 0, o que acontece com a nossa expressão? Vai ser, tendo em conta que a nossa expressão é intensidade da radiação igual a emissividade vezes sigma, vezes aqui temperatura a quarta. O que é que nós teremos aqui? Nós teremos 0, não é? Vezes a constante de Stefan Boltzmann e aqui a temperatura a quarta. Então, isto aqui vai o quê? Vai zerar. Por isso que um corpo refletor perfeito é aquele que não absorve nenhuma radiação, não é? Então, se a emissividade for 1, o que acontece com a intensidade de radiação? Se for 1, nós teremos que a intensidade vai ser igual a quê? A emissividade, se for 1, vai ser sigma vezes aqui a temperatura 4. Logo, não é? A expressão da lei de Stefan Boltzmann vai ficar assim, vai ser sigma aqui vezes a temperatura a quarta. Então, esta aqui é que é a lei de Stefan Boltzmann. Então, sobre a radiação do corpo negro, nós paramos por aqui. Então, se alguma coisa escapou aqui na aula teórica, tenho eu a certeza que na aula de R não é, que é resolução de exercícios e exame, nada vai escapar, porque lá tudo deve morrer. Então, eu paro por aqui e goodbye.